Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o rico e o Lázaro de Lucas capítulo 16. Será que esse texto ele realmente prova a existência do inferno? Será que esse texto de Lucas 16, 19, 31 ele prova que realmente o inferno existe? Se você quer saber sobre esse assunto, se você quer ficar por dentro dele e descobrir se realmente prova ou não, fica aqui comigo até o final. Mas antes, deixa aí o seu like, curte esse vídeo, para que esse vídeo apareça para mais pessoas, o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, para os seus amigos, para as pessoas conhecidas e se inscreva aqui no nosso canal, porque você se inscrevendo aqui no nosso canal, você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui semanalmente, tá certo? Se você não ouviu sobre esse texto de Lucas, capítulo 16, eu vou estar lendo para vocês entenderem que é um dos textos onde muitos utilizam para tentar provar a doutrina do inferno. Lucas 16, 19 30 ao 31 vai dizer o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, esse texto aqui é um texto que é utilizado por muitos para tentar provar essa questão do inferno. Mas será mesmo que esse texto ele prova a existência do inferno? Porque esse é um texto que muitos utilizam de cara, como o mais concreto possível para tentar provar essa questão do inferno. Mas será mesmo que esse texto ele se refere a uma narrativa verdadeira, ou se ele se refere à questão do inferno e prova alguma coisa? Será? O verso 19 vai trazer a palavra de existência. Havia, que em grego é en, provém de eime, existir, acontecer, o que parece indicar uma espécie de história. Mas o que é uma história? Não é história. História com H é uma, história com E, S é outra. Designa uma narrativa de ficção. O conceito do seio de Abraão veio a existir a partir do período do Segundo Templo, em papiros judaicos que se referem a Abraão, Isaque e Jacó. Isso trouxe a crença de que depois da morte, mártires judeus como Abraão, Isaque e Jacó iriam nos receber e nos louvar, conforme 4 Macabeus 13, 17. Então, nós tínhamos essa questão da morte, de ser recebido, né, por justos depois da morte, etc. e tal, e todas as outras doutrinas, mas nós temos a partir do Segundo Templo, pessoal. A partir ali, depois da volta do cativeiro babilônico. Então você vê que é uma coisa muito tardia para se desenvolver. E se você for ver, Jesus ele era o quê? Ele era judeu. Ele estava familiarizado com todo esse contexto que estava por detrás. Outras obras judaicas adaptaram a imagem do Hades, da mitologia grega, ao mundo dos mortos para designar uma área onde os justos são separados por um abismo de fogo onde os ímpios sofrem. Então o que acontece? Os judeus eles sofreram influência grega, tanto que se você for ver os manuscritos do Novo Testamento, eles são em grego.
Eles não são, tem alguns que são aramaicos, mas esses aí não são os mais antigos. Os mais antigos são manuscritos em grego. Então você vê que os judeus eles sofreram influência grega. Então toda a desenvoltura da cultura grega veio também a estar enraizada na questão da cultura judaica, e houve essa mescla, essa mistura, onde surgiram todas essas questões, essas doutrinas. No Apocalipse de Sofonias, o rio aonde são levados os finados, existe um barqueiro semelhante a Caronte no mito grego, mas passa por um anjo. No seio de Abraão, os patriarcas dizem que aquele finado escapou do abismo e Hades, e que iria cruzar o lugar de passagem dos justos Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Enoque, Davi. Nesse mundo, Abraão atuava como intercessor. Posteriormente, as fontes rabínicas preservaram vários relatos da doutrina do seio de Abraão. O rabino Abraham Geiger sugeriu que a narrativa do rico e Lázaro preservava uma lenda judaica e que Lázaro representou o servo de Abraão, Eleazar. Então tem todas essas interpretações aí por detrás. Lembrando, se você quer adquirir esse esboço, pode entrar em contato comigo. Você vai ter aí a oportunidade de adquirir esse material e ajudar o meu trabalho. Então você pode estar entrando em contato, meus contatos estão aí na descrição do vídeo, e você vai poder estar adquirindo esse material para você fazer uma pesquisa mais aprofundada, para você utilizar, seja aí na sua escola bíblica, seja aí aonde você estiver, como um ensinamento, como algo que vai trazer algo edificante para a sua vida e para outras pessoas também que vão estar tendo acesso a esse conteúdo. A narrativa menciona Lázaro no seio de Abraão, Kolpon Abraham, seio, peito, estar ao lado de, no colo, verso 22 e 23. Isso se refere a alguém recostar no peito de outro, em um mesmo leito e uma refeição. Os convidados recostavam-se sobre o lado esquerdo como um travesseiro, sobre o lado para apoiar o cotovelo, ficando a mão direita livre. Podiam de 3 a 5 pessoas ocupar o mesmo leito. A cabeça de cada uma ficava perto encostada, como que no peito da pessoa atrás dele. O que não tinha ninguém atrás de si era considerado como mais elevado, e quem estava à sua frente, a segunda posição de honra. Então tinha tudo isso aí também. Por estarem bem próximos, os amigos se reclinavam perto um dos outros, o que facilitava uma conversa confidencial desejada. Estar ao seio de alguém em um banquete significava ocupar um lugar de favor especial. Então isso que significa essa questão de Lázaro aí no contexto. Ele ocupava um lugar de favor especial para ali com Deus, né? No sentido ali daquela questão, ele e Abraão. Jesus, ao mencionar que Lázaro estava ao seio de Abraão, o mesmo queria dizer que ele ocupava um lugar de honra junto ao seu superior. No versículo 21, a palavra para alimentar-se é kortastenai, que é fartar e saciar, e se refere que Lázaro se desejava saciar ou ficava cheio do que caía da mesa do rico. Aí, ou seja, aí vem a pergunta, pode alguém se saciar ou ficar cheio das migalhas? Ou seja, isso as traduções em português não vão trazer, né? As traduções em português não trazem isso. Mas isso aqui no texto deixa bem claro que ele, ou seja, poderia ficar cheio com as migalhas, se saciar com as migalhas. Mas pode uma pessoa se saciar ou ficar cheio com as migalhas? Você veja que aí o contexto não é um contexto de uma narrativa histórica, porque a histórica você tem que dizer ali o fato como verdadeiramente aconteceu. A partir do momento que existe algo que não aconteceu, que é contado ali, passa a ser uma história, algo fictício. O verso 22 traz etafé, que provém de tapto, sepultado, se referindo a Lázaro como sendo ressuscitado e arrebatado pelos anjos, enquanto o rico foi sepultado. Então, ou seja, o rico foi sepultado e Lázaro foi arrebatado ali. Então, ou seja, Lázaro foi levado, foi arrebatado, foi levado. Então aí você já vê que já é uma questão da escatologia também sendo citada ali dentro do texto. A questão do tormento. Básanos, tormento, mal, dor. O Hades, de acordo com a literatura judaica, compunha-se de 2 câmaras, uma para os justos e outra para os ímpios. Em Sabedoria de Salomão 3.1, traz a câmara dos justos. No livro de Enoque 22, 9 ao 13, e no Talmud, se tem a menção da câmara onde os ímpios são atormentados. O Midrash, sobre Eclesiastes 7.14, menciona o diálogo entre justos e ímpios no Hades. A recompensa dos justos ao entrar no regaço de Abraão, ou seio de Abraão, é mencionada na literatura judaica. Joséfo, mencionando a literatura judaica, faz referência
aonde Abraão está sentado, ao lado das portas do Sheol, e não permitirá que nenhum israelita lá entre. A origem dessa crença no mundo dos mortos vem de origem não bíblica, mas apócrifa. Os gregos, em seu mundo dos mortos, existiu o paraíso chamado Campos Elíseos, lugar do inferno aonde iam as almas dos heróis e justos, o que é mencionado em várias culturas. Então, ou seja, não era algo peculiar ali entre os judeus, pessoal. Então tem todas essas referências dentro da própria questão judaica. Você veja que essa questão do seio de Abraão é tudo envolvendo questão de vida pós-morte. Você vê tudo num contexto não literal, mas um contexto fictício. O verso 24, Abraão é chamado de pai na declaração. Pater Abraham, molha a ponta do dedo. Bapsetou acrontum de dactilon. Não faria sentido alguém em um grande tormento pedir apenas uma gota ou ponta de água, já que o mesmo pediria muito mais do que isso para obter um verdadeiro alívio. Ou seja, faria sentido o rico se realmente fosse uma narrativa literal, se realmente fosse algo que estivesse descrevendo um tormento eterno, como muitas pessoas gostam de enfatizar. Faria sentido uma pessoa estar ali sendo atormentada pedir apenas uma gota de água? Não faria sentido, já que essa pessoa ela pediria para que ela fosse saciada. Ela pediria ali uma gota de água, mas ela saberia que ela ia ter que pedir de novo, porque aquilo não ia saciar ali a sua sede ou saciar ali uma determinada necessidade dele naquele momento. Auturridatus, dele com água. Rodinomai ente flog taute, estou sofrendo em chama esta. Rodinomai, estar atormentado, sofrer muito, ficar preocupado, estar muito aflito. Referência ao tormento no Hades. Flog, pôr em chamas, incendiar. Para ter uma ideia aqui, é algo sendo consumido, que no caso é o rico, pode se referir ao seu ser consumido de pesar por causa de suas más escolhas em vida, conforme o verso 25, tá? Então não necessariamente a questão dele estar sendo consumido pelo fogo, mas também pode ser traduzido como está nessa questão de necessidade dele. O fato, ou seja, essa necessidade de suprimir esse pesar, esse arrependimento, por estar naquele lugar que ele poderia ter evitado. O fato de Abraão ser chamado de pai mostra que era alguém considerado seu filho, pois Abraão afirma isso no verso 25 com a palavra tecno, filho, descendente, habitante, povo, referência a alguém que era judeu legítimo, filho de Abraão. O abismo mencionado no verso 26 está entre o seio de Abraão e o Hades. O vocábulo utilizado é metaxe, entre, seguinte, próximo, o que indica uma proximidade muito grande entre o Hades e o seio de Abraão. Então tinha essa proximidade aí, conforme essa narrativa, se muitos pegam isso como literal. Vai ter que dizer que existe ali o seio de Abraão, o inferno embaixo, e ambos estão um do lado do outro. Para que os desejam passar daqui para nós não consigam, nem de lá para nós passem. Jesus limitou por essa declaração qualquer prática de necromancia, medionismo, espiritismo, etc. O verso 28 é uma paródia, releitura de composição literária que utiliza ironia e deboche. O que significa isso aqui no contexto? Sobre os saduceus ou fariseus, o relato dos 5 irmãos do rico na casa do pai e os 5 irmãos de Caifás na casa de Anás, documentada por Joséfo, é deliberada. A declaração a Abraão de que os 5 irmãos não iriam se arrepender, mesmo que Lázaro não retornasse dos mortos, verso 31, é uma alusão à tentativa de Anás e de seus filhos para matar o Lázaro real, conforme João capítulo 12, versículo 10. Então, conforme essa declaração, o texto tem tudo a ver ali com essas histórias, tá, pessoal? Você vê que não tem nada em relação à questão de provar a existência de um inferno, você vê que não tem nada disso. A interpretação a respeito de Moisés e os profetas no verso 29 é utilizada a palavra acusatosan, que provém de acuo, ouvir, dar ouvidos, prestar atenção. Os irmãos do rico possuíam, ou seja, ecou-se, que é uma alusão clara aos escritos, já que a frase eles têm Moisés e os profetas só pode significar isso. Moisés e os profetas não estariam vivos até aquela época para pregar aos irmãos do rico. Então já tem essa questão também
que acaba sendo uma incoerência. Se é uma história verdadeira, Moisés e os profetas eles não teriam conhecido Abraão, Abraão não os teria conhecido e eles não estariam vivos até aquele momento para poder pregar aquele rico na época de Jesus, tá, pessoal? No verso 31, termina com peis tesontai, que provém de peitu, persuadir, convencer, dar ouvidos, procurar a aprovação. Indica o fato de que não ouvir Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras, mesmo um morto vir a ressurgir, ressuscitar, não convenceria os irmãos do rico. Conclusão. Existe o problema de quando Abraão conheceu a figura de Moisés e os profetas, ou quando foi que ele conheceu os escritos de Moisés e dos profetas. Essa narrativa tem gerado doutrinas como imortalidade da água, da alma, antiga existência do Sheol, mundo dos mortos dividido em dois locais distintos, separados entre si por um abismo, o seio de Abraão, onde reuniam-se as almas dos mortos salvos na esperança do verdadeiro paraíso, sob o comando do pai Abraão, o inferno, onde estavam reunidas as almas dos perdidos, como o rico mencionado, a descida de Cristo ao submundo, ainda sendo que, uma vez que Jesus tenha descido e resgatado as almas dos salvos do seio de Abraão e as transportou para o paraíso, o seio de Abraão permanece vazio. Então, se você for pegar por uma dessas doutrinas, é uma total incoerência, porque você veja que pelo próprio contexto lá de Pedro, fala que Jesus desceu, levou todo mundo e lá está vazio, né? Se fosse algo realmente literal. O fato dos saduceus não acreditarem na ressurreição, todos os contextos bíblicos estão citados, quem adquire o esboço vai ter isso, é um argumento forte para essa narrativa ser uma repreensão à crença da inexistência da ressurreição, já que Jesus pregava que os mortos iriam ressuscitar. Tem várias referências bíblicas em relação a isso. O rico mencionado nesse texto já foi chamado de Dives, que vem da Vulgata e significa homem rico, e Neues, Nínive, e Finéias também foi chamado desses três nomes, Dives, Neues e Finéias. Então, nós temos todas as referências bibliográficas para os senhores pesquisarem. Então, vocês podem tirar as próprias conclusões aí através desse vídeo, que esse texto de Lucas 16 não prova inferno coisíssima nenhuma e tem mais a ver com a questão ali de Jesus confrontar os que não criam na ressurreição ali, ou seja, os saduceus, do que propriamente uma prova cabal de um inferno, um suposto inferno ali, onde as pessoas estão sendo atormentadas, tá certo? Eu agradeço você por ter ficado aqui comigo até o final. Comenta aí no vídeo, curta, compartilha, manda essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir. Se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Eu agradeço você por ter continuado aqui até o final comigo, ter ficado comigo até o final. Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.